peso da glória de Deus. Como o nosso querido irmão pastor Wesley falou sobre tambores, eu vou começar então tocando essa música, porque essa música ela me confrontou muito. No momento da gravação, o produtor dessa canção, que foi o Ronald, ele preparou, para quem não sabe, quando vai CD, tem essa oportunidade de fazer toda uma pré-produção feita pelo teclado ali. Então ele fez essa bateria toda nos dedinhos ali do teclado, usando 10 dedos. Ele fez uma bateria e falou: agora reproduz aí com 2 pés e 2 mãos. Aí eu fui naquele espírito de já ganhou, né? Acostumado a gravar toda hora no estúdio. Falei: pô, joga no meu peito que vai dar tudo certo. Então eu achei que fosse fácil entrar no estúdio e gravar essa música. Cheguei lá, agarrou tudo. Eu descobri que eu precisava ter investido tempo em aprimorar o dom que Deus colocou sobre a minha vida, que é tocar bateria. E aí, como a levada da música toda tinha uma evolução com pedal duplo, eu descobri que eu não sabia tocar pedal duplo e que eu precisei aprender na força, na raça. Então eu vou executar essa música aqui para poder, inclusive não quero me ater nesse assunto, porque o que eu quero compartilhar com você, na verdade eu tinha preparado uma palavra quando eu recebi o convite, eu preparei uma palavra, fui estudar uma palavra para compartilhar com vocês, e Deus fez mudar tudo, porque eu tinha preparado uma palavra para falar, na verdade, sobre algumas mentiras sobre o pecado. E aí eu fui pontuando, eu botei uma meta, eu falei: poxa, algumas mentiras tem que ter um limite esse negócio, senão eu vou. Aí eu botei 7 mentiras sobre o pecado que você precisa saber. Aí, até ontem, já estava em 48. Aí eu falei: não, vou parar com esse negócio. Aí, na vinda para cá, Deus me pediu para compartilhar com vocês 2 experiências que eu tive na minha vida, no momento da minha conversão e depois que eu me converti. Porque, talvez você não saiba, eu não nasci no lar evangélico, eu me converti depois de velho. Então eu gostaria de resumir um pouco do meu testemunho, para que você entendesse, na verdade, o que eu quero compartilhar com você nesta tarde, relacionado a uma transformação que Deus esperava sobre a minha vida. Mas eu vou tocar essa canção que agora eu descobri de vez que o nome dela é Carote. Vamos lá. Aqui?
Alguém tem um balão de oxigênio? Meu Deus! Então, toda a terra treme. O poder da glória de Deus, o peso da glória de Deus. Você está com as suas estruturas preparadas para receber a cabote de Deus? Espera aí, 40 minutos só para voltar. Oxigênio, por favor. Então, queridos, eu não quero demorar a entrar no assunto que Deus me direcionou para compartilhar com vocês nessa tarde. Sim. Então tá bom. É bom que se eu perder o voo, eu fico para a noite também. Só explica a minha esposa depois. Tira uma foto aí e fala, ele está aqui. Para não achar que eu... Mas então, eu tinha preparado uma outra palavra para compartilhar com vocês, mas a vontade de Deus mudou no meu voo de Cuiabá para cá. Ontem eu estava ministrando numa igreja Batista Internacional Adonai, em Cuiabá. E foi um repleplé louco, porque o propósito inicial era que eu fosse fazer um workshop lá. E aí tudo mudou e foi um culto. Se você viu o teaser, eu convidei você não para um workshop, mas sim para um culto. E como eu fiz a pergunta, você está preparado para receber a cabote de Deus? Então Deus me direcionou a ser mais como é que eu vou dizer, no sentido da palavra que você possa entender, mais técnico, mais coisas que a gente vai usar no nosso dia a dia para reforçar as nossas estruturas para receber o peso da cabote de Deus. Comecei dizendo que eu não tive o privilégio de nascer no lar evangélico, como muitos aqui talvez tenham tido essa oportunidade. E eu vim conhecer Jesus no final dos anos 90 para 2000, 2001. Foi aí quando eu comecei a minha caminhada. Então eu gostaria de que, para você entender o ponto que eu quero focar nesta tarde, eu preciso resumir de certa forma o meu testemunho, para que você possa entrar na história comigo e ser ministrado assim como Deus ministrou no meu coração vindo para cá hoje. No final, nos anos 90, foi um dos piores períodos da minha vida. Acho que a pior década da minha vida foi nos anos 90. Foi quando eu estava no finalzinho da minha carreira como músico. Eu digo isso porque quando eu me converti e entendi o propósito de Deus para a minha vida, uma das primeiras declarações que eu fiz foi: hoje eu deixo de ser músico. Porque Deus gerou no meu coração que se eu continuasse com essa ideia de ser músico, eu seria apenas mais um no meio de uma grande multidão. E como eu percebi que Deus me tirou do império das trevas onde eu vivia, me transportou para o reino do Filho do amor dele, era para que eu fosse diferente. Senão ele me deixava lá onde eu estava. E eu deixei de ser músico no final dos anos 90. E nessa década dos anos 90, eu digo que eu acredito que tenha sido o pior ano, a pior década da minha vida, foi porque aconteceram todos os meus desgostos, todas as coisas ruins, contrárias às minhas vontades, aos meus sonhos, aconteceram nesta década. E eu quero poder rapidamente testemunhar isso para vocês, para que você possa entender o que eu vou falar logo após. Então, eu recebi uma proposta. Na minha vida inteira eu trabalhei como músico, né? Sustentava minha família com essa profissão de tocar. Toquei em várias bandas seculares, algumas muito conhecidas, outras nem tão conhecidas, alguns cantores famosos. E a minha vida, desde os 12 anos de idade, foi onde eu começo a contar a minha carreira como músico. Foi porque foi o meu primeiro cachê, com 12 anos de idade. Hoje eu tenho 40 e poucos anos e tudo curioso para saber. Mas antes de eu falar a minha idade, então deixa eu falar rápido. Eu sou pai de 4 filhos. A Kate, a caçula, tem 18. A Tainá tem 19. A Andressa tem 22. Meu filho mais velho tem 30. E minha neta tem 9. Morram de inveja. Como pode? Nós tão jovens ser avô? Porque preto não envelhece, né? Preto rejuvenesce 6 meses a cada ano. Virou um ano por 6 meses mais novo. Aí o irmão sai daqui e vai direto para a loja de tinta comprar tinta preta. Estou nessa vibe. Mas é exatamente isso.
Então, eu consegui me decepcionar com todas as coisas que eu buscava como músico profissional. Talvez aqui tenha, como eu perguntei se tem algum músico aqui, porque talvez isso já tenha passado na sua cabeça. Eu busquei realmente ser famoso, eu busquei desde 12 anos de idade, foi meu primeiro cachê. Eu falei, pô, é isso que eu quero para mim. Eu quero enriquecer com música, eu quero estar na TV, eu quero dar autógrafos, eu quero ganhar tapinhas nas costas, eu quero ganhar elogios, sabe? Eu quero dar autógrafos, eu quero ser reconhecido na rua. E eu busquei isso quase que a minha vida toda como músico, quase toda. Só que nessa década dos anos 90, foi o período que Deus começou a entrar na minha vida, permitindo de que tudo que eu queria, que eu sonhava, que eu desejava, começasse a dar errado. Na verdade já dava errado, porque senão eu teria conseguido alcançar o meu objetivo. Mas foi quando eu comecei a perceber de que as coisas não estavam dando certo, porque Deus tinha outro propósito na minha vida, eu só não sabia, porque nunca ninguém tinha me falado. Eu não tive um crente que me evangelizasse nesse período, ou que falasse alguma coisa realmente no sentido de me evangelizar, que fosse eficaz, que fosse forte o suficiente para me marcar. Isso é até uma forma para te confrontar, que às vezes a gente senta no ônibus indo para o trabalho, senta alguém do teu lado e você não é capaz de falar um Jesus te ama, e essa pessoa, obrigado irmã, e essa pessoa talvez só precisaria disso para tomar uma decisão de conhecer quem é esse Jesus de que tanto falam para ele, mas aí você acaba não falando, mas enfim, depois a gente entra nesse assunto. E aí eu me decepcionei muito com a música. Nessa década foi tudo de ruim aconteceu. Fiquei desempregado, trabalhava numa casa noturna onde eu tinha um bom salário. E quando eu fui mandado embora, eu fiquei desempregado por volta de 1 ano. Foi aí que tudo começou. Entrei na portinha de uma depressão. E quando já estava quase totalmente dentro desse ambiente de depressão, me bate alguém na minha porta, me dando uma oportunidade de trabalho. Era uma banda famosa na época, Ginga Pura, não sei se você lembra, Wesley? Sai da internet. Ginga Pura era uma banda famosa naquela década. E o cara bateu na minha porta, me dando um cara desempregado há 1 ano, entrando numa depressão porque tinha sido despejado já 2 vezes, morando na casa de favor, na casa da minha sogra de favor, junto com os meus cunhados, comendo os danoninhos da minha filha. Que tenso! Meu cunhado era marombeiro, ele chegava igual uma traça, tudo que tinha ele comia, inclusive os danoninhos das minhas filhas. Só Jesus, né? E o que aconteceu, irmãos, foi que a proposta era: vamos abrir uma casa de show em Fortaleza, chamada Ginga Pura Show. A gente vai arrendar um sítio e a proposta é você vir como um sócio. São 5 músicos, 5 sócios. E aí eu falei, caraca, sabe aquele negócio que estava morrendo dentro de você? E de repente um convite faz aquele negócio, opa, tudo que eu sonhava era, pô, Ginga Pura, estava toda hora na Xuxa, estava toda hora na Angélica, na banheira do Gugu, falei, tô dentro. No portão mesmo que recebi essa proposta, chamei minha esposa, falei, olha só, acabaram os nossos problemas, recebi uma proposta de trabalho agora e eu tô dentro. Estou aceitando. Ah, mas qual é a proposta? Não, eu só vou ter que me mudar para Fortaleza. Você fica morando aqui no Rio, mas eu vou morar ali em Fortaleza sozinho, e quando eu voltar para te buscar a gente vai estar bem. A proposta era ir para lá, arrendamos um sítio, tudo que desse no sítio de show, de bilheteria, de estacionamento, de tudo que rendesse seria dividido por 5. Falei, pô, agora que eu vou enriquecer. E aí o investimento foi abandonar a minha família, abandonar meus filhos, a minha filha caçula, que hoje tem 18, na época ela tinha 7 meses. E na vinda do avião para cá, Deus me fez lembrar de cada detalhe, Wesley, desse período, para eu poder compartilhar com vocês de como foi difícil e de como foram altos os investimentos que eu fiz para ir atrás de um sonho que era meu, não era o sonho de Deus, e eu não estava nem aí o quanto isso iria doer, machucar ou custar para alguém. Resumo, eu fui para Fortaleza, a intenção era que no primeiro ano eu conseguisse gerar recursos financeiros para levar minha família para Fortaleza.
E foi mais, Satanás foi mais sujo. A gente chegando em Fortaleza, gravamos um CD que foi sucesso. Tinha uma gravadora chamada Samsung Sat, muito famosa, Limão com Mel, todas essas bandas de forró nessa época eram dessa gravadora. Lançamos um Ginga Pura no Forró God, tocando os sucessos de forró em pagode. Foi um sucesso, explodiu. O que a gravadora fez? Comprou 5 casas no condomínio em frente ao Beach Park em Fortaleza. 5 casas, uma para cada sócio. E de brinde por venda, deu um bugre para andar nas dunas na areia. Só que eu não sabia disso. Ninguém sabia, nenhum dos sócios sabia. Só o cantor, que era o líder. Geralmente o problema de banda assim é cantor, né? Hoje sou eu, meu irmão. Engole o choro. Engole o choro. Porque sempre sou eu a vítima. É sempre sou eu. Agora, engole o choro aí. Quando tu for falar, eu já não estou mais aqui. Então, ele ficou quietinho. A banda começou a ganhar esses prêmios, essas coisas. E aí, quando recebeu as casas, eu percebi que ele levou a esposa, os filhos, cunhada, sogra, cachorro, todo mundo já está morando em Fortaleza e eu não. E eu nem vi no Rio, eu conseguia vir. O dinheiro que eu ganhava eu não conseguia me sustentar em Fortaleza e nem tampouco sustentar minha família no Rio de Janeiro. E quando eu falo que Deus me fez lembrar com riquezas de detalhe, o Luiz está aqui, o pastor Luiz está aqui, que é meu pastor. Eles conhecem bem aqui a minha história e eu tenho uma certa dificuldade com memória. E olha o que Deus me lembrou de detalhes, Luiz. Eu me lembrei de que nesse período, a minha esposa, ela viu que eu não conseguia sustentar a família no Rio de Janeiro, ela arrumou um emprego num supermercado. Ela trabalhava no supermercado, ela fazia de tudo. Ela descarregava um caminhão de mercadorias, tirava aquelas mercadorias da caixa de papelão, botava na prateleira, guardava a caixa de papelão. Quando ela saía, 3 horas da tarde do serviço, ela pegava aquele papelão e ia vender no ferro velho para levar uma dúzia de ovos a mais para casa, porque o marido dela estava distante, tinha abandonado a família, atrás de um sonho. Um sonho que não era dela. Sonho que era meu. E ela estava fazendo isso nesse período. E eu não sabia de que estava entrando dinheiro e eu estava pobre. Eu não sabia. Um belo dia, andando em Fortaleza, no centro, encontrei com o diretor da Samsung Sat, da gravadora, e ele me perguntou para mim, para o guitarrista: e aí, estão gostando da casa? Qual casa? Porque eu moro num alojamento dentro do sítio onde é a casa de show. Não, que casa? Ué, o senhor Roberto, eu te lembro qual é o nome dele, ele deu para vocês, cada um para trazer as suas famílias, porque ele sabia da nossa história. E o Google, estão gostando de andar nas dunas? Que Google? E eu sabia que ele andava de bug amarelo para cima e para baixo, eu achei que ele tinha comprado. Porque ele era um compositor de muitas músicas famosas, então eu sabia que ele ganhava um dinheiro separado do que entrava no show. Ele foi o Bozo, o palhaço Bozo por um tempo. Entendeu? Hoje ele é um pastor Nani. E para eu entrar no outro assunto, cheguei, isso foi numa sexta-feira que eu descobri que ele estava pegando tudo que era para ser dividido. O sábado era o show. Cheguei no sábado e falei: eu vou matar esse cara. Porque uma das coisas, inclusive, de que Deus está me lapidando é nesse gêniozinho que de vez em quando entra. Mais ou menos isso aí que eu vou falar daqui a pouco. E aí, chegou o sábado, dia do show. Montei tudo, pá, vamos tocar. E aí, pasmem vocês, que quando começou o show, nós começamos a brigar, eu e ele. Discussão, ele falava a música, eu entrava em outra. Estragando o show dele. Ele falava para parar, eu ia direto. Até que ele vinha, chutou minha bateria, me chutava, e eu tacava a baqueta nele. Aí ele vinha aqui, me chutava ali atrás, eu saí da bateria, chutava ele durante o show, tá? Achando que era performance. Pô, esses caras são atores, né? E eu raquítico, e ele, professor de educação física, ele encostava a cabeça aqui nesse negócio. E eu tirando uma onda, revoltado por ter sido enganado.
E aí quando acabou o show, eu saí da bateria, larguei tudo para lá e fui direto para a cozinha da casa de show. Aquelas portas tipo de faroeste que abrem para os dois lados. E aí, de cara, Satanás já querendo, né, aprontar um cutelo em cima da pia. Um machado. Nisso que eu olhei o machado, ele entrou atrás de mim. Agora eu vou te arrebentar, nego. E ele já veio para botar um soco dentro da minha cara. Eu peguei o cutelo, então veio. Quando eu ia jogar na cabeça dele, aí o guitarrista entrou na frente, pegou no braço do guitarrista, do Jorge. E aí eu fugi. Fui para a rua, dormi 2 dias na rua fugido, porque como ele era o chefe cabeça, os seguranças da casa de show eram as piores pessoas. E ele botou os seguranças para ir atrás de mim na rua, para me procurar. E eu com a roupa do corpo. Eu fiquei 2 dias fugido em Fortaleza, dormindo em terreno baldio, em ponto de ônibus, sem nenhum centavo no bolso, sem saber o que fazer. O vigia da casa de show, o servente lá, ficou com misericórdia de mim, pegou os meus instrumentos, porque ele fez maldade, ele pegou todo o meu equipamento, mais de $10 mil em equipamento, jogou tudo na calçada com as minhas roupas, tempo chuvoso, pegando chuva. O cara teve misericórdia de mim, botou tudo dentro de uma belina, num Corcel 2 que ele tinha, e ficou me procurando por 2 dias em Fortaleza, na rua, com minhas roupas e meus instrumentos dentro do carro. Quando ele me achou dormindo, igual um mendigo, sujo, ele, cara, some daqui porque eles vão te matar, se eles te acharem. Falei, cara, eu não tenho dinheiro para voltar para o Rio, me ajuda, não tem como te ajudar, arruma alguém para comprar esses negócios. Me levou para um cara que me deu R$200 em todo o meu equipamento. Eu comprei uma passagem de ônibus de Fortaleza para o Rio de Janeiro, de 160 e poucos reais mais ou menos, quase 40 horas de viagem. Comprei umas pilhas para ouvir um Discman que eu tinha, que não era nem MP3, e uns saquinhos de biscoito, porque toda vez que parava o pessoal ia jantar, eu comia biscoito que tinha. Quando acabou, eu fiquei. Aí Deus começou a me ensinar ali o que era jejum, entendeu? Eu já vim para o Rio sinistro, né? Vou ficar com fome. Cheguei no Rio de Janeiro, totalmente desfigurado, 4 ou 5 dias já sem dormir, sem tomar banho, com a mesma roupa. Cheguei na rodoviária Novo Rio, Luiz, a Cleide, a 1,5 m assim de mim, ela passava o olho assim, não me via, eu de braço aberto assim, e ela não me reconhecia, minha esposa não me reconheceu. 4 anos que eu fiquei em Fortaleza, era para ficar 1. 4 anos. Cheguei igual um mendigo barbado, assim, tudo fedorento, sujo. E nesse caminho Deus começou a falar coisas comigo, sabe? Sem eu saber que era Deus que estava falando, achava que era eu que estava ficando maluco. Enfim, fui para casa e fiquei realmente agora em depressão. Agora foi bravo, foi sinistro. Eu escutava Satanás rindo de mim, seu inútil, você não consegue sustentar sua família por causa desse sonhozinho, você busca de não sei o que. As frestas que tinha da porta, da janela, que entrava aquele raiozinho de luz, eu botava jornal, porque eu estava com vergonha, porque eu escutava Satanás rindo de mim através daquilo. E eu fiquei trancado dentro de casa, 7 meses, 8 meses mais ou menos. E minha esposa trabalhando. Ela tinha todo o direito de me zoar. Porque pelo que eu fiz com ela e com os meus filhos, mas ela ali já me demonstrava amor. Prova do amor que ela falava que tinha por mim, que ela me honrou, ela me respeitou, me esperou esse tempo todo. E cuidou dos meus filhos. Sozinha, morando de favor na casa da minha sogra. Ouvindo histórias por causa de um sonho que não era dela, era o meu. E para eu passar para o tópico que eu quero entrar, para a gente entrar numa roda de finalizar, para tocar mais alguma canção e até mesmo talvez abrir aqui um período de perguntas e respostas, talvez possa ajudar você nessa caminhada. Não que eu tenha resposta para tudo, mas talvez alguma dessas experiências que ao longo desses 15 anos com Deus tem me permitido vivenciar, eu possa te ajudar. Talvez a gente tenha esse tempo. E depois de quase 8 meses eu saí de casa, fui para a rua. Eu me lembro que foi um Fla-Flu, domingo. Eu estava duro, tinha 50 centavos. Nessa viagem de lá para cá, Deus me fez uma loucura, meu. Eu não dormi o voo inteiro. Saí de lá 1 e pouca da manhã de Cuiabá, para chegar aqui às 6 da manhã, porque lá tem 1 hora menos, então acabei viajando um pouco mais. E Deus me lembrando desses detalhes para compartilhar com você.
saí de casa nesse domingo, um jogo Fla-Flu com 50 centavos no bolso para comprar 2 pães na padaria, 2 pães franceses, porque minha esposa também estava trabalhando nesse domingo. E eu fui lá comprar o pão. Nisso que eu fui comprar o pão, encontrei um cantor que tocava comigo numa banda secular na época, era pagode também, que inclusive na época ele já era um pastor, e ele me evangelizou e me deu um papelzinho desses que a gente recebe pela rua. E ali tinha os dias e os horários dos cultos da igreja onde ele congregava, que era onde eu me converti, o Ministério Apacentar, em Nova Iguaçu. E aí o que eu fiz? Peguei aquele papel, botei no bolso e voltei para casa. No domingo seguinte, eu estava naquela depressão, então botar roupa para lavar, eu não botava, ficava sujo. Aí mexi no bolso, está lá o papel. Aí eu saí de casa. Eu saí de casa desesperado, porque nesse período as minhas 2 filhas ficaram doentes. A Andressa e a Kate, de 18 e 22 hoje, elas ficaram com pneumonia, as 2 juntas. E eu não tinha dinheiro, não tinha plano de saúde, eu não tinha nada. O médico falou assim, elas precisam tomar 14 injeções cada uma de frademicina, que estava dando entre seringa, aplicação, remédio, etc., R$220 na época mais ou menos. E eu não tinha 1 centavo no bolso. Peguei aquele papel e fui para o culto lá no Apacentar. Andei de Edson Passo até Nova Iguaçu, 6 km. Só que deixei todo mundo apavorado, porque eu saí de casa, todo mundo vendo que eu estava doente, que eu estava desesperado, e eu saí de casa sem falar para onde eu ia. De tarde caminhei e fiquei até 10 e pouca da noite na rua, o povo me procurando em hospital, me procurando em delegacia, achando que eu tinha feito alguma besteira. E aí eu fui para o culto e assisti aquela palavra, eu sentado lá no meio de quase, 2.000, 3.000 pessoas que tinha naquele culto, e a palavra foi para mim. Só faltou inclusive dizer meu nome. E eu me rendi aos pés do Senhor. Eu desisti. Eu me lembrei, ontem, aliás, vindo para cá, daquela história que você conta do cara do jiu-jitsu da praia. Ele não sabe da influência que ele tem sobre nós, né? O pastor Luiz, ele conta uma história de que ele vivenciou, de um cara, um lutador de jiu-jitsu, né, todo saradão, veio correndo na Barra da Tijuca e entrou na água, mergulhou, e não deu alguns minutos, ele começa a gritar por socorro e tal, e ninguém socorre o cara devia estar com cãibra, e daqui a pouco vem o salva-vidas e fica nadando do lado do cara, e o cara gritando socorro, e o salva-vidas não salva ele, o cara gritando socorro, e o salva-vidas não salva, até que o salva-vidas fica irritado, que eu acho que o pessoal fica gritando para ele, salva o cara, e o salva-vidas, acho que vira e grita, pensa assim, eu estou vendo o tamanho desse cara? Eu sou todo raquítico, se eu chego perto desse cara, esse cara vai me abraçar, vai me agarrar, tentando se salvar, e vai morrer os 2. Tenho que esperar esse cara perder as forças. Eu me lembrei disso, dessa viagem. Deus estava o tempo todo na minha vida, nessa busca de sucesso, de ser, etc. Eu estava me batendo ali, sendo afogado, e pedindo socorro, e Deus, como salva-vida, só nadando do meu lado. Só nadando do meu lado, esperando eu falar o que eu fiz nesse domingo. Eu cheguei nesse domingo e falei, Senhor, eu me rendo. Foi o que eu falei, eu só me lembro disso. Eu me rendo. E quando eu levantei a mão na hora do apelo, já tinha alguém que grudou em mim, já me levou lá para frente. E tiveram que me dar água, eu estava desidratado, eu acho, sei lá. E comecei a minha caminhada ali, desistindo de um sonho, desistindo de uma coisa que para mim talvez seria lícita, justa, viver, né? Quantos não têm sonhos? E eu desisti ali. E aí o salva-vidas veio, me deu uma gravata, nadou para a borda e me fez os primeiros procedimentos ali para mim, que foi Deus. E aí eu quero entrar numa história que eu também tive a graça e misericórdia de Deus de vivenciar, por causa do amor dele. Ele faz as coisas loucas confundir as sábias. E para ele te tratar, às vezes ele te bate. Às vezes sempre. Mas ele te bate em amor. Certo? Mas aí você está lá se batendo, tentando se salvar. E ele está só nadando aqui do teu ladinho. Esperando você. Eu me rendo. E aí alguém do meu convívio, do nosso convívio, teve uma visão ao meu respeito depois de ter me convertido. Depois de anos de ter me convertido, Deus me fez, alguém teve uma visão sobre mim,
para me mostrar que desde a época que eu me converti, ainda tinham coisas que estavam me atrapalhando de viver a plenitude de Deus. Ou seja, de ter os meus sonhos se transformando nos sonhos de Deus, se convertendo nos sonhos de Deus, que são infinitamente maiores do que a gente possa pensar ou imaginar. Depois de anos de convertido, achando que eu já estava tratado, curado, liberto de algumas coisas, uma pessoa do nosso convívio teve uma visão a meu respeito, e ele viu, há pouco tempo atrás, sei lá, uns meses, um ano, 2, sei lá, ele viu uma caixa d'água sobre a minha cabeça, uma caixa d'água de amianto gigante sobre a minha cabeça, lá de 1.000, 2.000 litros. E eu quero que você preste atenção nessa visão, porque é onde eu quero ministrar sobre a sua vida. Essa caixa d'água de amianto, a pessoa ainda especificou essa fabricação, porque eu acho que de um ou outro material não conseguiria colocar as coisas que ele visualizou nessa visão. Essa caixa d'água gigante sobre a minha cabeça, era de amianto, ela estava sem tampa, e do trono de Deus jorrava uma quantidade de água muito grande dentro dessa caixa d'água. Muito grande. A cachoeira caindo dentro dessa caixa d'água, e ele começou a ter algumas revelações sobre isso. Ele me contando: cara, uma caixa d'água sobre a tua cabeça, essa quantidade de água caindo do trono de Deus sobre a tua cabeça como uma cachoeira dentro dessa caixa. E eu comecei a ficar intrigado com algumas coisas. Por exemplo, o que quer dizer essa caixa d'água? A caixa d'água era eu. Eu era a caixa d'água. Mas ele continuou intrigado com essa visão comigo. Cara, mas pela quantidade de água que está caindo nessa caixa d'água, já era para estar transbordando esse trem. E por que não transborda? Aí começou a vir uma revelação que veio me cortando e veio me colocando no meu devido lugar. De um ser humano que tem debilidades na alma, no caráter, que precisa se avaliar a cada 2 segundos de vida, ou 1 segundo e 38, sei lá, determina você o tempo. Essa caixa d'água não transbordava. Pela quantidade de água caindo dentro dessa caixa d'água, água vindo do trono de Deus, você pode imaginar, unção, coisa boa, né? Mas não transborda. A caixa estava cheia de rachaduras. Cheia de rachaduras. E quando ele começou a pedir a Deus revelação dessas rachaduras, ele simplesmente entregou e falou assim: eu não tenho mais resposta para você, André. Essa caixa está cheia de rachaduras, a caixa d'água é você. E rapidamente eu entendi que essas rachaduras eram motivo de não permitir que essa caixa transbordasse. E Deus começou a me dar um monte de coisa, eu comecei a anotar, para tentar não esquecer, para compartilhar com você na íntegra. E eu comecei a ver rachaduras nos meus comportamentos. Pessoas do meu convívio, por exemplo, me apelidaram de Patolino. Lembra do personagem de Patolino? É porque você não convive comigo no dia a dia. Patolino é aquele estressadinho, né? Isso é engraçado, né? Porque não é você o Patolino. Ou seja, rachaduras que estavam me atrapalhando de transbordar estavam em mim. Os meus comportamentos, pessoas vivendo lá um estressadinho, atrapalhando, impedindo de transbordar de uma coisa vindo do céu. Deus querendo me fazer transbordar e eu cheio de rachaduras. Queridos, talvez aqui nesta tarde tenham adoradores, tanto do altar ou não, cheios de rachaduras. Rachaduras essas que talvez você até conheça algumas delas. Sabe que precisam ser restauradas, reparadas. Algumas talvez que você não conheça, que você não tem noção de que elas estão aí, mas está lá vazando, está gotejando. Sabe aquele relaxamentozinho que a gente tem com a pia gotejando o tempo todo? Toda vez que você vai na pia da cozinha, você vê que está gotejando, mas não tem a
boa vontade de consertar. Está vazando, irmão. Ah, mas é só mais uma gota. Está vazando. E talvez a sua rachadura possa ser como essas que eu tive no passado, de ter coisas, de fazer sucesso, de ganhar elogios, de ganhar dinheiro. Talvez a sua rachadura seja mentira. Talvez você seja um mentiroso. Rachadura não vai transbordar. Toca o telefone na tua casa, tu fala pro teu filho: atende, se for para mim, diz que eu não estou. Isso é o quê? Obrigado, irmão. Queridos, vazamentos que às vezes você está ali, está vendo que está rachadinho, mas é só uma gota, não vai transbordar. Talvez você fale: mas para você, André, que é do Trazendo a Arca, é mole falar isso. Mas inclusive talvez Deus não compartilhe coisas íntimas dele com você, porque você não vai ter estrutura para suportar, e vai rachar, e vai quebrar. E para te proteger, ele nem te usa outro. Rachadura, brother. Vou mostrar essa. Olha aí. Rachadura. Querido, eu costumo brincar que eu sou vaso, e vaso entrega, né? Vaso não retém, então segura aí. Se tem músico aí, então a bola que for aqui diante de mim, eu vou chutar. Talvez você que é músico, que sobe no altar para ministrar de qualquer jeito, e ver grandes ministérios sendo usados por Deus, e você ainda não entrou na vez, porque talvez o seu relaxamento relacionado às coisas do altar seja uma rachadura na sua caixa d'água. A forma que você trata isso daqui, marca o ensaio 2h30, você chega a 3h38. Falta de compromisso. Músico tem uma fama terrível, sabe? O que a gente escuta de músico aí, que músico é descompromissado, que músico é problemático, que músico não lê palavra, que músico não ora, que músico não jejua, que inclusive eu já ouvi que músico herdou uma coisa terrível, que é o espírito de Lúcifer. Pastor Wesley estava falando aqui da sua performance no culto, de eslepar, de solar e tudo mais. Talvez a sua rachadura seja isso. A única vontade de subir e fazer um som, não de atrair a presença de Deus para o momento do louvor. E aí, pasme você, porque aí depois do louvor, que deveria ter sido atraído a presença de Deus através da sua vida, que vem logo o pastor para ministrar a palavra e precisa do ambiente preparado, o pastor pega o microfone e pega um ambiente todo bagunçado, porque você não se preparou para subir no altar e atrair a presença de Deus. Subiu de qualquer jeito. A semana inteira você fica tentando saber se você está na escala ou não. Quando você descobre que não está na escala, aí de repente você vai no culto. E quando vai no culto, você nem sequer tem expressão de adoração. Porque quando você está no altar, você chora, levanta a mão, ajoelha, rodopia, fala em línguas e tudo. Mas quando você está embaixo, não é você que está ministrando, você não sabe nem o que fazer. É mão no bolso, é mexendo no celular, se não tiver do lado de fora do culto. Então, talvez esses detalhes, a gente está cansado de saber dessas histórias, né? O que mais a gente ouve por aí? Tem até um poeta que diz que a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Mas então por que você sabe que tem essa rachadura que te atrapalha de transbordar? Você não busca as restaurações, a reparar essas coisas. Sabe por quê? Porque dá trabalho. As pessoas sobem no altar de qualquer jeito, não estão preocupadas em saber se o que está falando é um jargão ou se realmente é algo que vai edificar alguém que está sentado te ouvindo. Queridos, eu tenho medo do que a gente tem com essa oportunidade de viajar o mundo todo, quase todo dia. A gente está dentro de uma igreja, ouvindo coisas e vendo coisas que dá medo, meu irmão, de vez em quando. Tenso. Isso daqui não é bagunça. Independente de você ser do altar ou não, o que Deus tem para você é uma vida plena, uma vida na plenitude, transbordando. Não é nessa forma que a gente vê
de conta-gotas. Deus está com as coisas, a água está jorrando do trono, caindo em você. Se coloque no meu lugar, se a caixa d'água, ao invés de estar em mim, estivesse em você. Eu comecei a fazer aquela retrospectiva que você geralmente faz nos finais de ano, para ver como é que foi o teu ano, as coisas que você prometeu do ano passado que você não fez, esse ano eu vou fazer e tal. E aí você está vendo que agora, há alguns dias a findar o ano, você está vendo que tu não fez coisa nenhuma. Talvez essas rachaduras te atrapalhem. Vou ler a Bíblia toda. Por exemplo, inclusive, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero saber, quero que você levante a mão. Quantos aqui já leram uma Bíblia toda de capa a capa? Levanta a mão. Tá, agora abaixa a sua mão, deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantos aqui amam a Deus? Meu Deus, tem gente que não ama, que não levantou a mão. Quantos aqui amam a Deus? Amém, baixa a mão então. Então eu vou te confrontar com uma palavra. Como é que você pode amar uma pessoa que você não conhece? Porque se você não se relaciona com a palavra, como é que você vai conhecer esse Deus que você fala que ama? Fica difícil. E de repente as rachaduras sejam esses detalhes, talvez com você, com horário, com leitura da palavra, seja uma grande rachadura na sua caixa d'água, talvez seja a sua boca grande, para quem é fofoqueiro, para quem é mentiroso, para quem tem uma vida de murmuração, rachadura, não vai transbordar. Talvez seja essa tua área mais vulnerável ao pecado, que inclusive, deixa eu revelar uma coisa para vocês aqui, dentro dessa sala aqui, todos nós temos uma área mais vulnerável ao pecado, sem exceção. Todos nós temos uma área mais vulnerável ao pecado. Algumas dessas áreas você sabe quais são. E aí, sabe o que acontece? Rachadura. Por exemplo, em Mateus, se você quiser abrir, ou então bota ali na tela para mim, por favor, Mateus 6, 22 e 23. Capítulo 6, no verso 22 e 23, diz assim, se não tiver como botar, não tem problema, eu leio aqui. Uma das rachaduras que pega muita gente nos dias de hoje, e no passado também, acho que isso não vai acabar nunca. A Bíblia fala assim, Mateus 6, 22 e 23, os olhos são como a candeia do corpo, e se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Os teus olhos podem ser as tuas rachaduras. Ei, jovem, o que você está fazendo com os teus olhos quando você está na internet? Ei, maridão, o que você está fazendo com os teus olhos quando você está longe da tua esposa, no calçadão, ali andando, e no verãozão, e de repente passa uma irmãzinha com aquelas roupas pentecostais, e você só dá aquela conferida no relógio, aquela notada na placa, tipo, ei, talvez os teus olhos sejam uma grande rachadura no seu ministério. Queridos, olha o que a palavra diz. Tem um outro texto interessante, olha só. Talvez as rachaduras sejam os excessos. Talvez as rachaduras sejam os excessos que ainda há em você, que deveriam ter sido removidos e arrancados, e ainda estão aí com você, sendo alimentados com leite com pera. Talvez os excessos, vou repetir, os excessos sejam as suas rachaduras. Você está cheio de excessos, de coisas ainda, de achismos, de pensamentos, de isso, de aquilo, que já era para ter sido arrancado da tua vida, e você fica cultivando com leitinho, com pera, com danoninho, deixa ele quietinho aqui e tal, e ele está te fazendo uma grande rachadura, e te impedindo de transbordar. Olha o que a Bíblia diz em 1 Reis, no capítulo 6, diz que na construção do templo, só foram usados blocos lavrados das pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. 1 Reis 6, 7. Queridos, o que eu pude entender de toda essa história que eu estou contando desde a minha conversão até hoje, que Deus, Ele
todos os dias tem tirado os excessos de mim, que tem se tornado rachador e me impedindo de transbordar. E o que está mais claro ainda é que Deus é o lavrador, e Deus usa várias talhadeiras para tirar os excessos, assim como foi na construção do templo, que as pedras, a construção era feita com pedras, e tinha uma pedreira, e acho que o engenheiro ia lá, tirava as medidas para fazer a obra, ia lá para Criate Jearim, onde era a pedreira, e chegava a talhadeira, martelo e tudo mais, porque não podia ter barulho lá, ficava lá desbastando, eram pedras grandes, não era pedrinha igual paralelepípedo, e depois tinha o trabalho de pegar as pedras e levar até a construção e botar a pedra encaixada naquele lugar como se fosse um quebra-cabeça, e aí descobre que a pedra está com um excesso, uma rebarba ali que não permitiu encaixar, e aí porque não permitiu encaixar, tinha duas coisas que poderiam ser feitas com essa pedra. Uma delas era ser descartada, e a outra era levar de volta aquela pedra pesada que não tinha guindaste, não tinha caminhão, não tinha nada, tinha que levar aquele troço de novo para a pedreira, botar lá, ó, tira essa rebarba aqui, porque a gente vai utilizar essa pedra. E aí eram essas duas possibilidades que tinha. Isso sou eu, essa pedra. Eu quero fazer parte dessa grande construção do templo. Só que se eu tiver excessos e não conseguir encaixar na obra, eu posso ser descartado, ou então voltar para ser espancado e tirar os excessos de novo. E aí? O que é bom fazer? Eu não quero ficar de fora dessa parada. Quem quer ficar de fora aí, levanta a mão. Ah, estão ligados. Se você não quer ficar de fora de uma grande construção, você precisa permitir que Deus, que é uma grande talhadeira, tire os teus excessos. Inclusive Deus usa outras talhadeiras e martelos também para nos tirar os excessos. Pode usar o teu pastor, quando te bota no banco que você não chega na hora das coisas, não tem compromisso. Pode ser o teu pai. Ei jovem, quando manda você arrumar teu quarto e você, não sei o que, pai, não sei o que. Inclusive cuidado, tá? Porque a Bíblia fala sobre honra. E isso é uma coisa que os jovens nos dias de hoje têm esquecido. Então preste atenção, jovens. Honra teu pai e tua mãe, porque tem um prêmio para isso, que é os seus dias serem prolongados aqui na terra. Então quando você murmura, quando teu pai te manda fazer alguma coisa, ou te dá uma direção, e você vai com toda a malcriação, isso de certa forma é uma desonra, tá? Ou quando ele se estrepa todo trabalhando, pagando colégio, e você nem sequer estuda, isso também é uma desonra. Quando você tira notas ruins, e ele se vira de bancar o uniforme, teu material e etc., isso de certa forma é uma desonra. Então cuidado, tá? Adoradores embriagados. Adoradores, não é embriagado desse sentido, não. Então, adoradores embriagados de desejos de terem coisas desta terra, estão como presas fáceis para o inimigo vir e derrotar e devorar. O povo está embriagado com as coisas dessa terra. Eu estava vendo televisão esses dias, todo mundo falando de Black Friday. Cara, se tu imagina se a quantidade de cristãos no Brasil fizesse essa mesma movimentação para Black Friday, para fazer uma campanha de leitura da palavra, tipo o dia do ano que todos vamos parar o dia inteiro para ler a Bíblia. Tu não vê isso? O dia do ano que todos nós vamos parar para adorar de meia-noite de um dia a meia-noite do outro, sei lá. Tu não vê isso? O povo está embriagado de coisas que está tirando toda a atenção e permitindo que as rachaduras permaneçam e surjam novas rachaduras, inclusive. O que mais vemos nos dias de hoje são esses músicos e adoradores com esse tipo de rachaduras em suas vidas, que já estão difíceis, inclusive, de serem reparadas. Alguns não vão conseguir com facilidade restaurar essas rachaduras. Queridos, rachaduras intermináveis têm estragos que acabam alcançando toda a caixa d'água, toda a caixa.
por causa dos nossos olhos, como eu falei, por causa dos alimentos que nós damos para as trevas que ainda há em nós. Se eu não me engano, tem um provérbio que diz: Senhor, vem com a tua luz nas trevas que ainda há em mim. Ou seja, existem trevas em nós que nós não sabemos onde ela está, mas ela está em algum lugar. Algumas a gente sabe onde é que está. Sabe, como eu falei, das fraquezas que todos nós temos aqui, das debilidades que todos nós temos aqui, em uma área que nos deixa mais fraco ao pecado, é exatamente essa área que a gente quer ficar perto. A área que a gente sabe que a gente não pode estar perto, porque é onde eu estou fraco, é onde que a gente quer ficar. É aquela linha limite, que ao invés, essa é a linha limite, ao invés de você, essa é a limite, opa, estou fora. Não, aí é aqui onde eu quero estar, meu irmão. É aqui no limite, assim, aqui para cavalo vai quando quer morrer, pasta na beira do rio. E aí tem um povo que está pastando na beira do rio, por quê? Porque não está valorizando as coisas que estão vindo do trono, caindo na caixa d'água, para te fazer transbordar, e inclusive fazer com que você seja um canal desobstruído da glória dele para a vida das pessoas que estão ao teu redor. Você e eu atrapalhamos o desenvolvimento do Espírito Santo nas nossas vidas, permitindo essas rachaduras aparecerem, outras a crescerem, e muitas não são restauradas. Excessos. Queridos, para terminar, para de alimentar esse monstro chamado trevas dentro de você. Para de fortalecer ele com comida, coisas que, inclusive, sentimentos que já eram para ter sido arrancados de você, sabe? Jovens, por que eu estou apontando a minha seta para jovens? Porque é a minha área de atuação. Então, os jovens vão se lascar comigo porque eu vou puxar a orelha deles, porque eu quero vê-los vencerem. Estou cansado de ver jovens chafurdando no pecado, achando que isso é só viver a vida. O que você está fazendo, jovem? Estou vivendo a vida. Só que esse viver a vida tem um nome: pecado. Então, cuidado, jovem, achando que seu 007 da tua escola vai deixar você mais descolado. Cuidado você também, que não consegue atrair a presença de Deus para a tua vida a ponto de que as pessoas vejam Deus realmente em você. As pessoas veem tudo, menos Deus. E eu queria falar de uma última coisa para a gente finalizar. Depois de tudo isso que vocês viram que eu passei, de conversão, de tratamento, de visão, mostrando que eu estou cheio de rachaduras, que eu preciso a cada dia ter coisas de mim que precisam ser arrancadas. Aí Deus começa a me usar e começa a me restituir, de certa forma, em dobro aquilo que eu sonhava lá atrás. Eu buscava ser famoso, conhecido, tapinhos nas costas, etc, dar autógrafo. Hoje eu faço isso tudo, porém de uma forma mais sadia, porque não é isso que eu estou buscando mais, e Deus sabe que não é isso que eu estou buscando mais, mas Ele me tornou conhecido no mundo, de certa forma uma influência. As pessoas, poxa, você, desde que inclusive até me chamam de velho, caraca, desde pequeno que eu te ouço, os moleques tudo barbudo, tal, te ouço desde pequeno, mas é porque são 15 anos nessa correria. Então alguns com 7, que começaram a ouvir o Toque no Altar com 5, 7 anos, hoje tem 20, realmente, me ouvem desde pequeno, e continua me chamando de velho. Então, eu fico bobo, depois de ter vivido tudo isso. Chega um fulano que chegou agora no mercado, aí chega para mim: cara, André, transfere essa unção que há em você para mim. Cara, você é muito de Deus, transfere essa unção e tal. Eu acredito também em transferência de unção, até porque o que aconteceu lá com a capa de Elisa transferiu para Eliseu, mas teve todo um investimento que foi feito, né? Por exemplo, o Eliseu deixou tudo para seguir Elias, para buscar essa transferência. Eliseu pagou um preço de andar com Elias, e por isso ele recebeu a transferência da capa.
E o preço que foi pago foi nessa caminhada. Ou seja, você talvez veja os testemunhos que eu tenho falado por aí. Por exemplo, teve um episódio que a gente estava ministrando a música Faz Chover, lá na Apacentar. Na época, acho que ainda não tinha o CD ainda. Uma das coisas que a gente fazia, Deus começou a liberar as canções, o Luiz que tem esse dom de compor, e a gente acabava, o Davi também, a gente acabava tocando as músicas nos cultos. Antes de entrar no CD, algumas delas foram assim, que foram executadas. E era como um termômetro, assim. Então a gente, numa desses cultos, a gente tocou uma música Faz Chover. Eu vejo a pequena nuvem do tamanho da mão do homem. E Deus me usou com os tambores para curar uma pessoa. E ali, na minha vida, foi como cair uma ficha para o propósito de Deus na minha vida. Como eu falei no início, que Deus me colocou aqui, não foi para eu ser mais um, mas para fazer um grande diferencial. Eu me recusei, quando eu me converti, de ser mais um músico. Então eu sou um profeta disfarçado de bateria. Eu quero ser um evangelista disfarçado de baterista. Eu quero ser um pastor de jovens disfarçado de baterista, menos de músico. Eu não quero deixar esse legado daqui a 15, 20, 30 anos. As pessoas falam: tu lembra do André? Tocava bateria direitinho, ponto. Eu não quero isso. E eu estou falando isso para te encorajar, para que deixe um legado também de bênção para a tua geração. Em nome de Jesus, não seja mais um, seja o diferencial. E aí o cara chega ontem e me pede para transferir aquilo que eu venho numa caminhada inteira ralando, passando um perrengue, para Deus achar graça em mim e falar assim: poxa, eu vou liberar alguma coisa sobre a vida desse neguinho de Nova Iguaçu. E aí o cara chega e transfere essa unção para mim. Beleza, eu até oro por você, mas como é que eu vou te transferir todo o investimento que eu fiz? Os jejuns, os períodos de oração, algumas humilhações, alguns perrengues que eu passei para ter que confiar em Deus, subindo no céu sem corda, porque para quem vive de fé é isso. Eu sei, por exemplo, entra mês e sai mês, eu sei quanto eu preciso que entre, mas eu não sei quanto que vai entrar. Isso sim. Como é que eu vou transferir essas coisas para você? Não tem como. Então eu queria que você, nesta tarde, em nome de Jesus, saísse daqui na intenção e sabendo, claro, no teu coração, de que Deus espera que você restaure e repare essas rachaduras que há na sua caixa d'água. Que você permita que Deus, que é a martelo, a talhadeira, Ele tire então os excessos que te atrapalham de fazer parte então dessa grande construção que está aí. E que você possa investir tempo, investir em estudo, em oração, leitura da palavra, em jejum, em compromisso sério, para receber de Deus então aquilo que você tanto quer quando pede para alguém para transferir uma unção. Essa é a palavra que Deus me permitiu e me pediu para compartilhar com vocês nessa tarde. Que aqui teriam pessoas interessadas em ser usadas nesse tempo. Queria que você fechasse os teus olhos, curvasse a sua cabeça e por alguns segundos começasse a pensar se você ainda não trouxe à sua mente essas rachaduras que precisam ser agora restauradas, esses excessos que precisam ser arrancados de você no nome de Jesus. Pergunta para Deus: Senhor, que rachaduras são essas? Senhor, que excessos são esses que precisam ser arrancados de mim, que me impedem de fazer parte desta construção? Eu não quero ficar de fora. Coloca para Deus aí. Quando você entra na internet, os teus olhos te conduzem para onde? Como é que está o teu namoro? Como é que está o teu relacionamento com os teus filhos? Com os seus pais? Com os seus vizinhos? Quando você está sozinho, o que Deus vê em você? Vontade de ser restaurado? Ou de cultivar todas essas coisas que estão
te impedindo de transbordar. Eu quero poder te dar uma oportunidade nesta tarde de certa forma envergonhar a Satanás, que tenta a cada dia travar o teu céu, a tua vida com bronze, impedindo de você, adorador, de colocar para Deus aquilo de que você realmente quer, a tua adoração a Ele. E aí a tua adoração bate no teto e volta. Quero te dar a oportunidade de você vir aqui para que possamos orar por você, para que neste ato profético de, ao levantar do seu lugar, seja um início de uma caminhada para as pedreiras, aonde você vai ser lavrado. Então faça esse ato profético. Se você deseja, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Glória a Deus. Você não pode sair daqui sem que comece essa grande restauração na sua vida. As brechas precisam ser restauradas e reparadas, queridos. Nós precisamos travar esses vazamentos. Nós precisamos tirar os excessos. Não importa, inclusive, a área que você vai ser usado na construção. Talvez você seja uma pedra que vai ser colocada na construção onde todos vão ver, num lugar visível, talvez no altar. Mas talvez você seja uma pedra desta construção que vai ser colocada nos alicerces, aonde ninguém vê. Mas é uma pedra importante que vai suportar o peso das outras pedras que vão ser colocadas por cima. Por isso eu quero que você repita essa oração comigo em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eis-me aqui, reconhecendo que tenho falhas, reconhecendo que tenho brechas nesta caixa d'água, reconhecendo que tenho excessos em mim, que precisam ser restaurados, que precisam ser arrancados. Pai, no nome de Jesus, arranque os excessos que há em mim, restaura as brechas que me atrapalham, mas não desista de mim. Continua derramando as tuas águas no teu trono, me faz transbordar no nome de Jesus, e me usa nesta grande construção. Não me deixe de fora, no nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Olha para mim, queridos. Como eu falei que é um ato profético, Deus está olhando a sua atitude agora. Agora o que precisa ser feito a partir de hoje é você continuar esse processo de restauração, de reparação. Tirar rebarbas, tirar excessos, vai doer. Deus vai colocar talvez pessoas no caminho de vocês para tirar os excessos, para tratar o caráter, para fazer você melhorar e crescer. Então não desistam nesta caminhada. Prepare-se, porque inclusive o inimigo das nossas almas vai se levantar para impedi-los de viver essa plenitude. Então não deem ouvidos aos gritos de Satanás, dizendo que você não consegue, que você não vai dar, que você é perdido, que você é isso, que você é aquilo, que você não tem mais jeito. Não deem ouvidos. E prepare-se para o que Deus vai fazer na vida de cada um de vocês. Eu profetizo sobre a vida de cada um de vocês que as águas nunca cessem sobre a caixa d'água. Eu profetizo sobre a vida de vocês que essas caixas d'água sim vão transbordar e serão unção renovada a cada dia, unção para ganhar almas, para profetizar, para ganhar vidas, para serem canais desobstruídos da glória de Deus. Muitos vão olhar para vocês e querer ser assim como vocês são, jovens profetas cheios de Deus, e vão se aproximar de vocês para perguntar: o que que você tem? Eu quero. O que que você tem? Eu quero.
O que você tem? Eu quero. Eu profetizo isso em nome de Jesus sobre a vida de vocês. Vocês recebem em nome de Jesus? Então recebe, fecha a tua mão aí. Então dá um glória a Deus. Mais forte que você pode, volta para o seu lugar. Receba, continua nessa caminhada que Deus vai fazer coisas grandes, firmes e tremendas sobre a tua vida em nome de Jesus.